que a gente, pensando no que a gente tem de pesquisa, para que a Tainá e o Danilo, que vai falar agora, né, falam que ações que o ICMBio tem feito, né? O Danilo vai falar agora sobre, principalmente, o monitoramento, como ocorre o monitoramento dessas ações, né, e sobre das exóticas nas unidades federais. Bom dia, pessoal. Também manifestar aí minha gratidão pelo convite para poder estar participando do seminário e poder ter essa oportunidade de divulgar um pouco mais a respeito das ações que a gente vem executando na gestão das unidades de conservação federais no âmbito do ICMBio, né? E a implementação do programa de monitoramento é mais uma dessas ações, né? Então, assim, eu atuo num centro de pesquisa, né? Um dos centros que a Tainá mencionou, né? É o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Bioma Cerrado e Restauração Ecológica, né? Então, a gente, dentro do centro, executa alguns processos finalísticos de bastante relevância para o manejo da biodiversidade, né? Como a restauração ecológica, e também a implementação da estratégia de monitoramento em ambientes campestres e savânicos, que é o que eu venho falar brevemente hoje, né? Então, assim, pessoal, o objetivo é apresentar de uma maneira bastante sucinta o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade e possíveis interfaces com o uso público e os seus federais, né? A gente poder verificar de que forma que essa ferramenta de monitoramento pode contribuir para entender o uso público nas unidades. E para isso, ainda no slide anterior, por favor, para isso, a gente vai trazer como exemplo essa estratégia de implementação desse componente campestre savânico, um dos protocolos, né, o protocolo que está em implementação no momento, e vamos poder entender melhor a aplicação disso num estudo de caso, né, como que está sendo a implementação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, assim, sucintamente, a gente vai apresentar o programa, e contar um pouco da história, de como que a gente desenvolveu esse componente, né? O porquê e como, né? Para poder, com isso, subsidiar o nosso estudo de caso no PNCV. Okay? Então, assim, sou grato pela breve introdução da missão institucional, da estrutura do ICMBio, que a Tainá fez, né? Então, assim, e também já tendo como subsídio as apresentações anteriores, pessoal, desde a mesa anterior, então a gente vive uma crise de diversidade global, né, que para isso a gente precisa implementar diversas estratégias complementares para a manutenção da biodiversidade. E uma das ferramentas para a gente avaliar se as nossas estratégias estão sendo efetivas nessa manutenção é o monitoramento da biodiversidade. E aí, para isso, o Instituto Chico Mendes desenvolveu, então, um programa específico de monitoramento para as unidades de conservação. O monitoramento da biodiversidade pode ser feito em diferentes escalas, né? E diferentes instituições fazem, por exemplo, o monitoramento remoto, né? O monitoramento feito no ICMBio é um monitoramento in situ, ou seja, feito diretamente, né, acessando diretamente a biodiversidade por diferentes métodos e técnicas, né, com diferentes atores, né, desde os gestores, voluntários, comunitários, tem uma participação de base comunitária muito forte, né, na origem do programa e também na sua implementação hoje, e particularmente a respeito desse protocolo que a gente vai falar, assim, os brigadistas e nesse estudo de casos também, os próprios guias são atores fundamentais nessa estratégia de implementação. E dentre os principais objetivos desse programa de monitoramento, a gente procura, então, fornecer subsídios para avaliação continuada do risco de extinção das espécies, né, a avaliação dos efeitos das mudanças climáticas, subsídios para o manejo das espécies exóticas invasoras, restauração de hábitats, para a gestão das unidades de conservação e para o manejo e uso sustentável dos recursos naturais. Tá? E aí, assim, no YouTube, eu não vou poder me alongar aqui, mas no YouTube você
encontra assim vídeos que demonstram de uma maneira muito simplificada, assim, numa linguagem bem acessível, toda a história do desenvolvimento desse programa, né? Então, o programa monitora, origem, vai aparecer o primeiro resultado, né? Eu convido a todos que quiserem conhecer. E esse programa, hoje, ele está estruturado em 3 subcomponentes, né? Em 3 subprogramas, melhor dizendo, né? O terrestre, aquático continental, marinho costeiro, né? Que abrange diferentes ambientes, né? Desde a plataforma continental, né? Até passando pelos ambientes aquáticos continentais, e nos ambientes terrestres, o nosso foco de hoje vai ser nas formações campestres e savânicas, né? Então, a gente tem, dentre toda essa abrangência de UCs federais que a Tainá apresentou, o programa Monitora hoje está em 113 dessas UCs, né, em diferentes estágios, e mais para frente a gente vai ver como que está a implementação desse componente campestre savânico também. Então, assim, pessoal, contando um pouco da história, né, como que foi desenvolver a estratégia de monitoramento desses ambientes, né? Então, a biodiversidade, ela pode ser vista também pela diversidade de ambientes e de formações vegetacionais, né? Então, nos biomas brasileiros, a gente tem, assim, uma diversidade bastante considerável de formações vegetacionais, tanto campestres, bastante representadas pelo extrato herbáceo, né? Mais evidentemente as gramíneas e outras ervas, e de formações savânicas, né? Que além desse extrato herbáceo, a gente também tem o extrato arbustivo e o extrato arbóreo, em diferentes densidades, coberturas, dependendo do bioma, né? E são bastante diversos, né? E abrigam também uma diversidade bastante expressiva. E são bastante representativos nos biomas brasileiros, né? Então, a gente tem, mesmo nos biomas que são eminentemente florestais, como a Amazônia, a Mata Atlântica, a gente ainda assim tem a representação desses ambientes, né? E a gente tem biomas que são, assim, predominantemente savânicos, como a Caatinga e o Cerrado, e outros que são predominantemente campestres, como o Pampa e o Pantanal. E todos eles, né, estão gravemente ameaçados, né? Então, assim, trazendo aqui algumas métricas, né? Nos últimos 35 anos, a savana nativa remanescente no Cerrado foi reduzida em 23%, né? E essa porcentagem não corresponde a todo o bioma, mas a perda nos últimos 35 anos. Metade do que era savana na Amazônia se foi nesse período, né? 30% do campo no Pampa e 36% na Mata Atlântica, apenas como, né, algumas métricas aí para exemplificar essa perda. Mantida essa perda, né, dos últimos 35 anos, a gente não tem formação campestre savânica nos próximos 100 anos em nenhum bioma brasileiro, né? Então, assim, é muito evidente a perda e a necessidade da gente intervir e monitorar essa perda. E dentre esse desafio de monitorar esses ambientes, a gente tem a grande diversidade contida neles, né? A gente tem desde um campo limpo, onde você tem um ambiente que, em alguns biomas, é praticamente uma duna, né? E você começa a ter uma cobertura do extrato herbáceo, e você tem um gradiente de adensamento dessa cobertura, e também de arbustos e árvores, até você ter quase uma floresta, né? Então, a ideia é a gente monitorar ao longo de todo esse gradiente de vegetação, de solo, de clima, a gente encontrar um alvo que permita a gente acompanhar a mudança na biodiversidade, né? Um único alvo, que a gente tenha um único protocolo, simples, fácil de implementar, né? Que seja que a métrica monitorada faça sentido para todos, né? Então, esse é o desafio, né? E, além disso, a gente tem ainda a enorme lacuna de conhecimento da biodiversidade, que não é uma característica exclusiva desses ambientes, mas neles também a gente vê isso de uma maneira bastante evidente. O conhecimento associado à biodiversidade nesses ambientes se tornou mais direcionado, né, enquanto pesquisa nos biomas brasileiros, nos últimos 30 anos. E, mesmo assim, a maior parte das pesquisas se deram
sobre as formações mais florestais, as formações campestres e savânicas, né, vêm recebendo maior foco nos últimos anos. Então, para isso, a gente precisa, então, de uma métrica que permita a gente perceber essa mudança ambiental, né, que essa mudança percebida ela tenha embasamento científico para a gente poder interpretar, né, e que ela seja possível de ser medida em todos esses ambientes, como a gente mencionou. Né, então, foram feitas diversas etapas na busca desses indicadores, para a gente poder saber qual o nosso alvo, monitorar, o que ele vai estar indicando para a gente, né? Então, tem toda uma sequência disso. E, por fim, a gente, então, elencou ao longo de todo esse processo as plantas herbáceas e lenhosas, nativas e exóticas, como o nosso indicador global de mudança da biodiversidade nesses ambientes. E, para isso, a gente vai ter como métrica a cobertura da vegetação nessas formações. E o nosso indicador, para ser algo simples, operacional, fácil de poder medir, a gente vai medir a proporção relativa de formas de vida, que aí não depende de um especialista identificar uma espécie A ou B, né? Qualquer pessoa recebendo uma capacitação pode poder identificar as categorias operacionais que a gente está adotando como formas de vida para poder contribuir com essa estratégia de implementação. A gente usa um método bastante simplificado de medição da vegetação, interceptação de pontos em linha, que é basicamente uma linha, um transecto, onde você conta quais as formas de vida que tocaram aquele transecto ao longo de 50 metros. Você faz isso diversas vezes ao longo da paisagem e você tem, então, esse seu indicador, né? Isso pode ser feito anualmente ou a cada 2 anos, dependendo, né, do módulo, se é básico ou avançado, né, o quanto que a gente vai querer de conhecimento. A época é sempre no fim da estação chuvosa. E essa indicação biológica, pessoal, qual é a resposta que a gente obtém disso? A gente pode associar a mudança na estrutura da vegetação a uma série de outros processos, né? O fogo natural, tanto quanto fogo manejado, o pastejo, pastoreio, ocupação humana, invasão biológica, mudança climática e também o uso público. Tá? Podemos avançar. A gente tem também no YouTube um protocolo, um vídeo instrucional de como implementar esse protocolo, né? Então, o nome é aquele ali, facilmente a gente pode acessar, né? Quem quiser conhecer um pouco mais. Né? A medição é como eu descrevi há pouco. Tá? E como que a gente está hoje, pessoal, em termos de implementação, né? Lembrando que é o CBC, uma equipe reduzida no CBC que, né, no momento implementa essa estratégia. A gente está em 20 unidades de conservação federais, hoje já em todos os biomas brasileiros, né, e com uma demanda por crescimento já bastante expressiva, né? O nosso gargalo, nesse momento, está sendo, obviamente, né, pessoal, para poder gerenciar. E aí, pessoal, tendo feito essa introdução, a gente vai estudar brevemente, né, como que foi a implementação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o link com o uso público, tá? Mas como que isso pode subsidiar entender o uso público? Então, essa implementação